面对中东乱局，美国和以色列疯狂拱火，中国为什么就是按兵不动？这是一位巴西老哥发出的灵魂拷问。现任 IBM 金融教授 Jose Cobory 给出了答案，他直接戳破了美国最难堪的遮羞布。美国现在的疯狂根本不是因为强大，而是因为玩不起急眼了。给大家抛出几个极其震撼的观点。第一，美国的实体工业早就被他们自己的华尔街资本吸干了血。第二，特朗普这帮人现在就是在给中国下套，巴不得把我们拖进战争泥潭来消耗我们。第三，美国现在的后勤连打满5星期的仗都够呛。别走开，看完这个大神的分析，你就知道什么叫做最高级的猎手，往往以猎物的姿态出现。Não tem como, né? A maioria dos assuntos que vem estão relacionados também a esse conflito lá no Irã. Conflito não, né? Um ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã. E a reação, principalmente esperada da Rússia e da China, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu acho que os Estados Unidos se utilizando, no popular, assim, eu já falei uma vez que é o tal apelou, perdeu, né? Ele está se utilizando do único poder que ele ainda teoricamente é inquestionável, e é o único país capaz de projetar poder militar no globo todo, porque ele tem 800 bases espalhadas pelo mundo. A gente está vendo aí o tanto de base que ele tem no Oriente Médio, e justamente por ele ter essas bases no Oriente Médio, ele consegue projetar poder naquela região, e ele consegue projetar esse poder em qualquer região do mundo, porque ele tem essas bases em todo o mundo. Então ele perdeu a guerra industrial, né? A corrida industrial ele perdeu, até por uma ganância própria, né, do próprio capitalismo financeiro e rentismo americano, que desindustrializou o próprio país, né, atrás de retornos maiores. Então vamos explorar aquele povo pobre lá da Ásia, né, da China, vamos botar a fábrica ali porque eles ganham muito menos, né, trabalha a troco da subsistência. Quando eles foram para lá, né, era muito barata a mão de obra. Vamos explorar aqueles caras porque os nossos trabalhadores aqui nos Estados Unidos estão ganhando muito, né, estão ganhando muito bem. Então a gente vai agora trocar pelos trabalhadores chineses, porque aí a nossa margem de lucro vai aumentar. Foi esse o interesse, tá, por trás. E uma pressão desse rentismo, né, do capitalismo financeiro, desindustrializou os Estados Unidos. O erro estratégico dos Estados Unidos não é um erro estratégico, é arrogância e preconceito. Porque os Estados Unidos nunca imaginou que a China, ou qualquer país que não seja eles, né, que não seja um país europeu, né, os branco do olho azul, as outras raças não teriam capacidade de superá-los em tecnologia, inovação e tudo que a gente está vendo. Então, os Estados Unidos nunca imaginou que a China, eles achavam que chinês ia continuar fabricando só o que eles mandavam, né? Só produto de baixa qualidade, que até hoje tem esse preconceito, né? Que tudo que vem de lá, né? O velho termo lá, o Xing Ling, que é coisa de baixa qualidade, estraga rápido e tal. Então, essa arrogância, esse preconceito e esse racismo também foi um erro estratégico dos Estados Unidos, porque eles acharam que o chinês nunca ia se tornar uma potência econômica, industrial, e nunca ia fazer produtos melhores do que eles sabem fazer. E o que se provou foi o contrário, né? Hoje os produtos chineses, na grande maioria, estão muito superiores em tecnologia. Então os Estados Unidos cometeu esse erro. Então ele perdeu essa guerra, essa corrida industrial, né? Até porque ele mesmo se desindustrializou. E aí, ao perder a corrida industrial, ele começou a perder uma corrida econômica também, que aí a China aprendeu, investiu fortemente em ciência e tecnologia, em educação, em serviços de infraestrutura básica, manteve o seu sistema financeiro estatal sob controle, ou seja, não deixou o capitalismo financeiro explorar o capitalismo industrial, virar um peso, né, para a sua indústria. Então, eu já comentei aqui, né, os próprios economistas clássicos lá no século XIX tinham essa preocupação na Inglaterra, né, depois dos Estados Unidos, de que o rentismo fosse um peso para a indústria, ou seja, a parte rentista da economia extraísse, né, e tornasse o processo industrial mais caro, já que ele não participa do processo produtivo, mas ele extrai, né, um fluxo da renda que a indústria produz. Então é a mesma coisa, tipo, ele não produz nada, não produz um sapato, não produz um carro, nada, mas pega a fatia dele, né, no rentismo. A China tomou esse cuidado, deixou todo o seu sistema de fomento da economia, né, de financiamento e fomento da economia estatal, ou seja, ele não deixa com que o rentismo explore a indústria, não, o rentismo, a parte financeira, na realidade, tem que servir de fomento, né, ao desenvolvimento e ao crescimento industrial. Então, os Estados Unidos perdeu também essa corrida econômica,
A China se tornou uma potência econômica muito rapidamente e está perdendo a corrida tecnológica. O que sobrou de poder para os Estados Unidos foi, primeiro, a sua moeda, a hegemonia do dólar, e segundo, militar, né? Por isso eu falei lá na posse do Trump, né? O que sobrou aos Estados Unidos, por isso ele está apelando, é aquilo que ele ainda é, inquestionavelmente, uma supremacia, que é a militar. Ele está se utilizando do seu poder militar inquestionável para tentar defender a sua economia e, obviamente, a hegemonia do dólar. Só que o que fez ele ter ele ser essa supremacia militar foi a hegemonia do dólar. Então agora ele está num choque de eu uso o poder militar para proteger o dólar, mas eu não tenho mais o dólar para manter o meu poder militar. Aliado a isso, que a gente está vendo no conflito do Irã, ele também não tem o poder industrial. Ele não consegue manter o esforço de guerra porque ele não tem como manter, né, a produção para alimentar essa cadeia de suprimento que uma guerra exige, tanto em armamento quanto em munição, né? Então ele se meteu numa enrascada. Mas também o interesse aí, pegando, né, na sua pergunta, o interesse dos Estados Unidos o Irã, ele é estratégico, eu já falei aqui várias vezes, né? Ele é estratégico como uma fonte de energia, não só o Oriente Médio, eu sempre falo, é a Ásia Ocidental, né? Não só para a China como fornecimento de energia, como também para um parceiro da Rússia, né, que está ali no sul da Rússia. Então ele está ali no meio do caminho, na transição da Ásia, do leste asiático, da Ásia Central e do Oriente Médio, que também pode ser chamado de Ásia Ocidental, uma transição ali para a Europa e para o resto do mundo. Então o Oriente Médio está ali no centro, né? E é o centro também do projeto Cinturão em Rota da China, da cadeia logística. Então, o meio de minar a ascensão e o poderio econômico da China é você tentar quebrar a sua cadeia de fornecimento de energia e a sua cadeia logística. O que dá essa potência econômica para a China é a sua capacidade exportadora, ela exporta para todo mundo, né, dos 180 países da OMC, né, 150, 160, tem já a China como principal parceiro comercial, então ela precisa fortemente de uma cadeia logística eficiente para conseguir exportar os seus produtos, manter os seus produtos competitivos na economia global. Então, para os Estados Unidos é crucial que ele bloqueie, né, a China na sua capacidade, porque o petróleo ainda é a energia que move a indústria, né? A sua capacidade de ter acesso à energia, a sua capacidade de ter acesso logístico e também a sua capacidade de continuar se expandindo e tendo acesso ao comércio mundial. Então, o interesse dos Estados Unidos é esse. Quando a gente fala em conflito militar, os Estados Unidos também gostaria de ver a China se envolvendo num conflito militar, né? Só que a China, como eu falo, não nasceu ontem, né? Eles são uma civilização de mais de 5.000 anos. Eles já passaram por muitas coisas que os Estados Unidos nunca sonhou em passar ainda, né? Nesses 5.000 anos. E o povo oriental é um povo muito mais paciente, né? Pensa muito mais no longo prazo, né? A concepção do oriental de espaço e tempo é diferente do ocidente, tá? Então, tanto que o sucesso da China, eu já falei várias vezes aqui também, foi justamente não privilegiar o seu expansionismo, os seus investimentos em defesa, porque ele acreditava, e se mostrou corretamente, né? Tanto que era a quarta prioridade, que ele precisava primeiro investir lá, depois da Revolução Comunista, em agricultura, em ciência e tecnologia e em indústria, depois em defesa, né? Então, isso aí tudo é uma leitura minha agora, tá? Eu acho que os Estados Unidos têm o interesse de trazer a China para o conflito, porque isso demanda recurso. O esforço de guerra demanda uma mudança de prioridades, né? Uma mudança da estratégia, pelo menos durante o prazo da guerra, da estratégia econômica, né? Da dedicação dos recursos econômicos de um país. Então, trazer a China para um conflito é uma forma também dos Estados Unidos tentar minar a sua ascensão econômica, tá? Porque aí a China vai ter que investir naquilo, em financiamento de esforço de guerra. Eu acho que a China não vai entrar nessa, tá? Nem seria interessante. Eu acho que a China e a Rússia deveriam continuar, obviamente, apoiando o Irã, porque no limite o que os Estados Unidos quer é atingir a China e atingir a Rússia. Então, para a Rússia, eu acho que é até interessante, né, que isso esteja acontecendo, porque agora eles não estavam conseguindo nem manter o esforço de guerra na Ucrânia. Agora se meteu com o Irã, agora eles têm duas guerras para tentar manter esse esforço de guerra e não tem condições disso.
Então a Rússia vai continuar apoiando o Irã, mas eu acho que é muito difícil esses países se envolverem militarmente, enviar os seus militares, né, se envolver militarmente no conflito. Eu acho que eles vão continuar apoiando o Irã com fornecimento de tecnologia, com fornecimento de financiamento econômico mesmo, porque eles sabem que no limite o que os Estados Unidos quer atingir, o objetivo é exatamente esse, né? O objetivo final é a China, e paralelamente a Rússia. Então acho que a China não deve se envolver nisso. Tá? Pelo menos essa é a minha leitura. Até porque, na minha leitura também, não será necessário. Os Estados Unidos já está perdendo essa guerra. Tá? Os Estados Unidos não vai atingir o seu objetivo, até porque ele não. Você viu ali, né? Os sinais trocados do próprio Marco Rubio, do Pete Hegseth, do Donald Trump, eles não estão falando a mesma língua já, né? Então ele atacou, no dia seguinte ele já falou que o Irã tinha proposto um acordo de paz. O Irã desmentiu, não propôs um acordo de paz nenhum. Aí os próprios analistas, né? Militares, ex-agentes da CIA, ex-embaixadores, você vê muito especialista falando já lá no início que os Estados Unidos ia ter um problema na cadeia de suprimentos para manter a guerra. Aí o Donald Trump vai, acho que no segundo ou terceiro dia, fala, não, temos recursos ilimitados. Tem recursos limitados, mas estão tentando deslocar, né? Recursos de outro lugar. Aí falou que tem recurso limitado, mas está obrigando a indústria que restou nos Estados Unidos a produzir, né, equipamentos militares, munições e tudo mais para manter esse esforço de guerra. Então, assim, eu sempre brinco. Quando você começa a justificar demais, é porque é verdade aquilo que os outros estão falando, né? Senão você não estaria justificando. Aí falou que a guerra ia acabar muito rápido, agora falou, não, pode durar 4 a 5 semanas, que é justamente o período que os especialistas disseram que os Estados Unidos vai começar a ter um problema sério, né? De 4 a 5 semanas, ele não vai conseguir repor, né, os armamentos, os equipamentos, os mísseis, tudo que ele precisa para manter esse esforço de guerra. Então, eu acho que no limite, talvez nem seja preciso, né, o envolvimento militar da Rússia e da China. Eu acho que vai ser mais uma atacada que o Donald Trump fez, que ele vai ter que voltar atrás e que não vai ter sucesso, tá? Para o bem da humanidade. Para o bem da humanidade não terá sucesso. O povo iraniano também é uma civilização milenar, né? A civilização persa, para quem estuda história, não seriam os americanos, né, que têm 250 anos sob a liderança de um Donald Trump da vida, de um Pete Hegseth, que era um apresentador da Fox News, né, do Marco Rubio, que é um ressentido com Cuba. Não será essas pessoas, e eles já sofrem críticas internas, né, nos Estados Unidos, muito fortes, né, porque eles fizeram isso, e críticas muito fortes de quem realmente pensa um pouquinho estrategicamente, né. Todos eles sabem que esses três aí, liderando, né, essa guerra, esse ataque contra o Irã, estão fazendo as coisas todas erradas. Novamente, para o bem da humanidade, obviamente, sob o meu ponto de vista, estou falando sobre história, sobre dados, né, e eu torço para que a China e a Rússia não precisem se envolver militarmente e que os Estados Unidos cheguem à conclusão. O próprio povo americano, né, fácil, eu sempre falo, quem consegue parar os Estados Unidos é o próprio povo americano, né? Então que o próprio povo americano, que já está se levantando, né, contra esse ataque de Israel, dos Estados Unidos contra o Irã, consigam frear, né, essas loucuras, né, desse time aí que o Donald Trump colocou no governo dos Estados Unidos. Ok, Catherine? Espero ter respondido aqui a sua dúvida. 看完大佬的分析，真的是头皮发麻，醍醐灌顶。咱们来总结一下，美国输了工业，输了经济，现在手里只剩下一张印钞机和一根军事大棒，而且这俩还在互相拖后腿。他们想用战争打断我们的能源和物流生命线，打断我们的复兴之路，但他们忘了250年的暴发户怎么跟上下5000年的文明玩战略定力。真正的大国博弈，拼的不是谁的拳头挥得快，而是谁的底盘扎得稳，不战而屈人之兵，专注科技，搞好工业，让时间成为我们最好的盟友。美国的霸权或许不需要我们去终结，他们自己的傲慢和贪婪早晚会反噬自身，